Pessoal, boa noite. Nesse momento nós estamos aqui no SESC, estrutura que está disponibilizada para a Prefeitura de Teoflotone, nas ações relacionadas ao combate do Covid-19. Nós estamos concluindo nesse momento aqui a reunião do núcleo de enfrentamento à crise do Covid-19. Nessa oportunidade aqui, nós estamos representados com um comitê ampliado e para fazer esse comunicado à nossa comunidade, nós estamos contando aqui com a nossa referência em epidemiologia que está aqui presente, com nosso diretor clínico da UPA de Teoflotone, doutor Edilânio, médico pneumologista, que representa e faz a fala aqui do Comitê de Gerenciamento da Crise, nossa secretária Emma Flávia, doutor Lucas, promotor, doutor Ivan Santana, gerente da Regional de Saúde, doutor Hilter, provedor do Hospital Santa Rosália, Paula, diretora do Hospital Bom Samaritano, juntamente com o doutor Fausto, que aqui representa a diretoria clínica, técnica do Hospital Raimundo Gobira. O que nós temos a colocar na comunidade, para a comunidade nesse momento? Nós trabalhamos na última reunião, conforme o comunicado que eu fiz como prefeito, nós tínhamos um indicativo de data de abertura do comércio para o dia 15 desse mês, da próxima quarta-feira. E conforme colocado também, nós teríamos essa reunião que acabou nesse momento aqui. Oportunidade em que nós discutimos a estrutura da nossa rede e a nossa capacidade para abertura do comércio naquela data que nós tínhamos como indicativo para abertura. O que nós percebemos aqui? Que para atender a legislação do Ministério da Saúde, que atribui um conjunto de medidas e normas que têm que ser respeitadas em se tratando de flexibilização do comércio, para responder àquilo que são as demandas que esse comitê também apontou, bem como as demais resoluções relacionadas aos cuidados sanitários para a flexibilização do comércio, nós chegamos no consenso aqui, após algumas horas de discussão, que infelizmente nós não temos condição de abrir o comércio na próxima quarta-feira e temos um indicativo de abertura desse comércio a partir do cumprimento das medidas que nós relacionamos aqui, para o dia 23, ou seja, na próxima semana. E quais são os motivos que nos levaram a não conseguir ou não abrir o comércio nessa quarta-feira, dia 23? Eu quero passar aqui para que a gente possa ouvir o que nos levou a tomar essa decisão de não cumprir esse indicativo de abertura do comércio para o dia 15. Foi justamente a falta de estrutura da nossa rede para que o trabalho pudesse ser feito. Fizemos muito até aqui, mas ainda temos muito por fazer. Então, é importante ouvir aqui o posicionamento das pessoas que cuidam da saúde de vocês que estão nos ouvindo, que cuidam da saúde não somente de Teoflotone, mas da nossa região. Doutor Hilter, por que nós não temos condição de abrir o comércio a partir dessa data que nós tínhamos como indicativo, que era no dia 15? Em nome do Hospital Santa Rosália, da toda a população, nós disponibilizamos vários leitos, 2 da UTI já estão funcionando e estão nesse momento com pacientes. Disponibilizamos mais 10 leitos, mas não estão completos para o pronto, o total atendimento completo. Sem contar que o Hospital Santa Rosália é macro-regional e ele está, nesse momento, com a sua capacidade de atenção completa. Nós, nesse momento, para você ter uma ideia, temos 7 pacientes intubados em nosso atendimento. Esperamos muito em breve, já conquistamos muito para chegar o mais rápido possível a aumentar a nossa capacidade, mas ainda nesse momento não temos condição de ampliação imediata da rede. Importante ouvir, doutor Marco, por qual motivo que nós não temos condição, o senhor como diretor clínico da UPA, atender essa demanda do Covid-19 e abrir o comércio nesse momento? Hoje nós temos na UPA, na sala vermelha, de imediato está disponibilizando 6 leitos em eventuais situações de emergência de pacientes suspeitos no caso de Covid-19. Mas além disso também, a gente tem que atender outros pacientes também que venham a necessitar de um atendimento de urgência na unidade de pronto atendimento. Essa situação. Essas dificuldades. Hospital Bom Samaritano, Paula, que é a nossa diretora do hospital.
Nesse momento, quais são as dificuldades do hospital que estão a caminho de resolver, mas que ainda não dão condição de abertura conforme o indicativo que nós tiramos? Sim, o Hospital Bom Samaritano disponibilizou até o momento 4 leitos de UTI. E temos ainda, né, a demanda habitual que existe no atendimento, né, da UTI. Hoje temos uma lotação de 7 atendimentos e para o Covid nós temos um leito de isolamento e 3 estão em adaptação. Então, até o dia 23 é o prazo que a gente estima em poder estar atendendo, né, na sua totalidade. Doutor Fausto, nosso diretor técnico do hospital, Raimundo Gobira. Raimundo Gobira, o hospital, ele naturalmente está fora dessa, né, de UTI, de albergar pacientes com essa gravidade. Seria uma internação de pacientes de média e baixa complexidade, média complexidade. Então, como faz de estruturação, toda uma ala foi fechada para receber esses pacientes, mas pega naquilo, inclusive EPIs, né, a falta de EPIs, estou pegando notícias que estão chegando agora, hoje, alguns EPIs, inclusive o mínimo possível, o respirador, que são uma virose de acometimento de gravidade súbita, quase que nós não temos essa estrutura para ter esses pacientes. Então nós não temos o drama, o desespero que os outros pais têm. Mas mesmo assim nós estamos correndo atrás da estrutura para receber esses pacientes de média complexidade. Dentre outras questões que eram importantes resolver para a abertura conforme o indicativo que nós tínhamos, era necessário também um volume de testes relacionados ao enfrentamento do coronavírus. Doutor Ivan Santana, com relação à posição da GRS e os testes, que eram um pré-requisito importante para adequar às legislações e permitir essa abertura. Então, na questão nossa da GRS, com nossos técnicos, nós falamos aqui na reunião, a gente precisava de mais tempo na questão, principalmente na vigilância sanitária, de acordo com o que disse aqui os diretores dos hospitais. E dos testes, a gente tinha uma expectativa que o município de Teoflotone ia receber 470 testes rápidos essa semana. Infelizmente, hoje conversando com o nosso subsecretário, ele disse que não chegam os testes, não chegaram em Belo Horizonte ainda, de Brasília, e que ele não tem ainda o prazo se esses testes chegarão aqui essa semana ainda. Então, por tudo isso e pelo depoimento aqui, nós estamos com essa perspectiva de fazermos uma reunião na segunda e dia 23 é o indicativo de abrir o comércio. Secretária Marflávia, algumas questões que também estavam aguardando essas decisões são relacionadas às pactuações com os prestadores de serviço. Essas pactuações não foram concluídas. Secretária Marflávia, qual que é a situação dos contratos entre a Prefeitura, o Governo do Estado e os prestadores de serviço da rede hospitalar? Então, nós incluímos o Hospital Filadélfia, que é um hospital privado na rede SUS, mas aguardamos nesse momento a habilitação dos leitos de UTIs do Filadélfia. Então, tudo isso está correndo um prazo, que é o prazo que nós precisamos nos adequar para que casos confirmados de coronavírus que sejam confirmados dentro do município, sejam direcionados para as estruturas que nós estamos ampliando. Nesse momento, nós estamos vislumbrando a ampliação do Hospital Bom Samaritano, que são as UTIs do Bom Samaritano, que também demanda um tempo para adequação por falta da morosidade, por conta da morosidade de entrega de EPIs e também de equipamentos necessários para que a gente consiga colocar a rede funcionando. Doutor Edilane, com relação ao gráfico aí, curva de contaminação, então qual que é a leitura que hoje o senhor, como responsável por falar em nome do comitê e pneumologista, coloca diante dessa realidade que nós tínhamos, de abertura como indicativo no dia 15 e levando agora para o dia 23? Eu, como médico pneumologista e respondendo pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid, na parte científico-técnica e médica, todos esses fatores que foram levantados por nossos nobres amigos e cooperadores nesse enfrentamento, eu, como médico, tenho que fazer uma compilação de todos esses fatores, Daniel, consequentemente somado também ao fator epidemiológico que outrora, nesse momento, poderíamos ficar até, entre aspas, tranquilo, mas o que vislumbra, o que vem através de dados científicos mostrando para nós,
essa pseudo-tranquilidade que nós estamos tendo nesse momento é um fator que temos também que levar em consideração. Então, ao juntarmos todos esses fatores, que todos foram levantados aqui, infelizmente, nós temos que comunicar a vocês que aquela possibilidade do eventual abertura do comércio para o dia 15 não tem como fazer em decorrência de vários fatores já foram discutidos aqui. E vislumbramos, desde que venha a seguir certos ditames preenchendo alguns protocolos, nós imaginamos a possibilidade eventual no dia 23 estarmos abrindo o comércio. Mas, assim, eu, como responsável pela parte técnica, científica e médica, estaremos aqui em outras reuniões também, sempre ajudando a você como prefeito, a Mafalda como secretário de saúde e os médicos, nossos colegas da região toda, ao melhor entendimento para ver se nós conseguimos abrir o dia 23. Com base nesse apontamento que nós fizemos, da abertura do dia 15, nós recebemos ao longo desse dia algumas manifestações de alguns órgãos. Então, a Prefeitura recebeu, por parte do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública, um documento solicitando esclarecimentos e colocando essa preocupação com a abertura, conforme a gente havia indicado para o dia 15, dado a rede que ainda não está pronta. O que levou também ao Ministério Público, na pessoa de Dr. Lucas, ao participar aqui também da reunião, conforme posição que está definida em ata, colocar as preocupações do Ministério Público para atendimento dessa abertura, conforme nós havíamos discutido do dia 15, e apontando uma possibilidade para o dia 23 como indicativo. Dr. Lucas, a posição do Ministério Público. Então, boa noite. Eu gostaria de comunicar, que o Ministério Público, a preocupação, é ver a estrutura médica, aquela que foi apontada no fluxo inicial que o município apresentou, que esteja estruturada. Porque, obviamente, abrindo o comércio, mesmo que de forma gradual, não todos os estabelecimentos de uma vez, a possibilidade de um contágio ela vai ser maior. E a estrutura médica de leitos de UTI, ela tem que estar realmente pronta e preparada para estar recebendo um aumento maior de pacientes. Além disso, a preocupação do Ministério Público é com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que estão aí já adquiridos pela Prefeitura, com indicativo de chegada, salvo engano, para o dia 22, e também com a realização de testes, porque nós temos que testar mais a população para saber a realidade do quadro daqui da nossa cidade de Teófilo Otoni. Então, com o indicativo, com a estrutura montada, com os EPIs presentes, com a realização dos testes, o Ministério Público concorda com a gradual abertura do comércio. No entanto, se isso não estiver preparado até o dia 23, que é o indicativo, o Ministério Público se posiciona contra essa gradual abertura. Ou seja, o posicionamento do Ministério Público é contrário à abertura, desde que os pré-requisitos tenham cumprimento devido. Havendo os pré-requisitos, como eu disse, a estruturação dos leitos de UTI, a existência de EPIs necessários para os médicos e demais profissionais da saúde e a realização de testes, maior quantitativo e com a chegada mais rápida dos resultados, obviamente que o Ministério Público não vai se opor à abertura gradativa, obedecendo aí a deliberação 17 do Comitê Extraordinário do Estado. Então, não estando estruturado dessa maneira, o Ministério Público é contra. Agora, se houver estrutura, possibilitando aí uma melhor manejo dos pacientes, uma melhor estrutura para tratar dos pacientes, possíveis pacientes Covid que venham ter que ser internados na UTI, aí sim seria, existindo essa estrutura, o Ministério Público se posicionaria a favor da gradual abertura do comércio. Pessoal, então é isso. Está aqui o posicionamento das pessoas que cuidam de cada um de nós, sejam dentro dos hospitais, sejam nos órgãos que gerenciam a saúde. Esse comunicado aqui, oficial, que nós estamos fazendo nesse momento, ao final dessa reunião, é para dizer para cada um de vocês que vai conseguir ter acesso a esse vídeo, a essa informação, de que o Covid-19 é um problema sério. Não dá para ser enfrentado de qualquer maneira.
nós estamos tratando de vida das pessoas. Todos nós aqui temos uma preocupação muito grande com relação ao comércio da nossa cidade. Discutimos aqui com os prestadores de serviço, com os representantes das entidades também. Nessa reunião eles não participaram justamente porque é uma discussão técnica com base nas informações que os representantes trouxeram em outros momentos. Para se ter uma ideia, nós já conseguimos aqui chegar num consenso relacionado aos critérios que vão ser utilizados no momento que essa abertura do comércio for acontecer. Ou seja, nós já estamos preparados do ponto de vista da estrutura que vai ser necessária, definimos os segmentos que vão funcionar num período do dia, outro segmento vai funcionar em outro período do dia, conforme sugestão feita pelos representantes das entidades ligadas ao comércio. Para além disso, nós discutimos os critérios relacionados a outras áreas de prestadores de serviço, dos serviços que vão funcionar, aqueles outros que não vão funcionar, que têm um risco maior à saúde humana, bem como aqueles que precisam de recomendações e que tem também, por parte da legislação do Comitê Especial de Gerenciamento da Crise Estadual, os seus entraves para que possa funcionar, tudo isso nós temos pronto nesse documento. Ou seja, do ponto de vista estrutural, nós estamos caminhando para a gente conseguir abrir. Porém, essas pessoas que aqui estão, a seriedade das pessoas que aqui estão, nós não vamos colocar em risco a vida de ninguém. O assunto é sério, o assunto é difícil, está aqui pelo rosto de cada pessoa que está aqui provado que o nosso interesse e a nossa vontade seria justamente de levar outros tipos de notícia, mas o que nós estamos dizendo é que muito fizemos até aqui, mas muito ainda temos para fazer para combater esse inimigo que é um inimigo invisível. Precisamos, portanto, aqui mais uma vez recomendar as medidas que já foram colocadas por meio dos decretos anteriores que nós dissemos, que são as medidas de garantia do isolamento social. Alguma coisa mudou, senhores, com relação à condução do isolamento social até aqui? Não mudou. Portanto, a recomendação que esse comitê faz para a nossa comunidade é que cuidem dos nossos idosos, saiam às ruas somente para aquilo que for necessário. Você que tem condição de permanecer no isolamento, permaneça nesse isolamento e que possamos ajudar a cuidar das demais pessoas. Tão breve, tão logo, tivermos as informações relacionadas à confirmação dessa abertura que nós temos como indicativo do dia 23, nós comunicaremos à nossa comunidade. Pedimos, portanto, aqui a compreensão de cada um de vocês e agradecemos, nesse momento aqui, enquanto prefeito, eu quero agradecer ao Comitê de Enfrentamento da Crise, às entidades que aqui estão e todas as pessoas que estão preocupadas em garantir a vida das pessoas. E para finalizar, deixar claro, nós colocamos aquele dia um indicativo de abertura. Qualquer narrativa ou qualquer argumento colocado que deu certeza de abertura não foram as palavras que foram direcionadas por nenhum membro do Comitê de Gerenciamento da Crise e nem também pelo prefeito Daniel Sucupira. Portanto, responsabilidade, maturidade e um sentimento de solidariedade dessa cidade e dessa região é o que nós precisamos para que juntos possamos dar conta de enfrentar esse inimigo tão perverso que é o Covid-19. Um abraço a todos e boa noite.